Olha aí, povo abençoado. Estamos aqui, Parque da Jaqueira, Recife, Pernambuco. Estamos aqui com essas figuras aqui abençoadas, ó. Quem é esse aqui? Quem vocês conhecem esse camarada aqui, ó? Eric Ribeiro. E aquele outro rapaz ali, ó. Pedrosa. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Presbítero Pedrosa tá aí, né? Aí aqui, vamos aqui, a Viviane. Aqui a irmã Isabel Cristina. E pastor Zezinho, Neudaci, esposa dele. Irmã Rose. Irmã Luciana Tel. E a Maria, irmã da Luciane. Então, pessoal, é uma alegria a gente estar aqui, Parque da Jaqueira, Recife, Pernambuco. Vamos bater um papo com os irmãos aqui, a visita é rápida, passar a visão aqui da missão os irmãos aqui, que aqui já é, quem conhece o Eric já sabe que ele faz um trabalho desmontando mesmo, destruindo aí os falsos profetas, heresia e tudo mais. É só bater um papo aqui a respeito da visão, da missão, pra gente poder seguir viagem lá para Alagoas, tá bom? Mas só passando para vocês aí, tá? Para atualizar vocês aí. E estamos aqui num parque lindo, maravilhoso aqui, o Parque da Jaqueira. Aquele lugar que dá vontade da gente ficar, porque um parque desse aqui, vou te falar, muita sombra, muita árvore. Ó o Delma aí, ó. Ó o cabelo chegou. Pera aí, rapaz, tá faltando cabelo, ó. E cá, Delma? E aí? Aqui é Delma aqui, ó, marido da Luciana, viu? Que é meu chapa aqui desde a outra viagem. Bom dia pra vocês todos. Amém. E seja bem-vindo à nossa cidade. Glória a Deus. Seja com Deus. Amém. E o resto não tem pressa. Amém. Valeu, Delma. Obrigado aí. Então, pessoal, é isso aí, tá? Vamos encerrar. Vou bater um papo com os irmãos aqui. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Lá de Fortaleza, saímos lá quarta-feira. Íamos, parando em vários lugares, encontramos alguns irmãos, poucos, como estão aqui reunidos. E passando a visão dessa missão. O tema que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Então, a gente sabe, pessoal, que tem muitas pessoas saindo da Umbanda, da Macumba, da Umbanda, do catolicismo, indo para as igrejas evangélicas. Mas por que elas foram para as igrejas evangélicas? O que foi que fez elas ir para lá? O que foi que atraiu elas? Uma mensagem. Que mensagem? Um evangelho distorcido, um evangelho prostituído, um evangelho adulterado. E essas pessoas continuam condenadas, caminhando para a perdição, para a condenação. E no Brasil criou-se uma cultura, vou dizer, evangélica, de que os evangélicos são a igreja de Deus, e de que o evangélico é o povo de Deus, que o evangélico, para ser salvo, tem que ser evangélico. Isso é uma mentira, isso é um engano. A igreja evangélica é tão perdida quanto qualquer outra religião. A gente sabe que o único instrumento de salvação, o único elemento de salvação, o único meio de salvação é Cristo. É por meio da fé, em que? No Evangelho. Se o que as igrejas estão pregando, tirando as pessoas, sei de onde, levando para lá, e as pessoas se tornam pessoas melhores. Mas se não é através do Evangelho verdadeiro, as pessoas continuam condenadas. Então, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, não podemos deixar que o inimigo nos confunda em relação a isso. Os evangélicos precisam ser evangelizados. Por que é que nessa viagem eu fiz questão de ligar para o Pedrosa, ligar para o Eric, convidar eles para vir para cá, para se reunir com vocês? Porque o trabalho do Pedrosa, o trabalho do Eric é visto pelo meu evangélico como um canal de fofoca, como um canal de confuseiro, como um canal do invejoso, como um canal de um contencioso, de alguém que está trabalhando contra o reino. E quando na verdade é o contrário. Quando na verdade, irmão, o que nós precisamos é de mais pessoas pregando contra o que a igreja evangélica está fazendo. Nós precisamos de mais pessoas mostrando que a fé essa igreja pseudo-evangélica é uma fé equivocada, uma fé distorcida, que está enganando pobres pessoas incautas e levando elas, dando glória a Deus, para ir para a condenação. Então, aí eu repito, como ouvirão se não há quem pregue? Como que esses evangélicos vão saber se estão errados se ninguém diz para eles? Se eles acham que era católico, espírita, macumbeiro, cachaceiro, agora na igreja evangélica, acha que está salvo. Então, eu estava dando um exemplo ontem lá em Pernambuco. Eu disse, por que muitas vezes eu digo, eu prefiro que se abra mais igrejas e mais bordéis e bares do que igrejas? Porque se eu chegar num bordel ou num bar e começar a falar do amor de Deus, aquelas pessoas que estão no bordel ou no bar, no fundo eles vão se dizer, rapaz, realmente eu tenho que me consertar, realmente eu estou errado. Mas se eu chegar para um evangélico que está cheio de patuá ungido,
guardado dentro de casa com promessa de cura e milagre, e disser para ele que aquilo é coisa do demônio, que aquilo é feitiçaria, que aquilo é idolatria e vai condenar ele, ele vai dizer que você está errado, que ele está certo, que agora ele é evangélico. Então a gente chegou nesse ponto, pessoal. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que pregar. Deus deu uma missão. Eu falei, ó, Deus me tirou lá do sertão, me colocou lá em Fortaleza para isso, para pregar, para confrontar falso profeta, para pregar contra a heresia. Prega a doutrina, prega o ensinamento, mas pregar contra falso profeta e contra a heresia. O povo abriu os olhos. Então cada um de vocês é uma voz. Cada um de vocês é uma voz. Se você não falar, hoje nós temos rede social, o pessoal não considerava a importância das redes sociais. Antes eu tinha que entregar o folheto, tinha que não sei aonde. Hoje, se eu pegar um vídeo na rede social, mandar para um grupo que eu faço parte, com um amigo, ele vai ouvir aquela mensagem e possa ser que algum ali vá se converter. Não todos, né, Deus, né? Mas possa ser que alguém se converta. Mas cada um de nós pode fazer isso. O que nós não podemos fazer, irmão, é deixar que eles confundam a gente e achar que nós estamos pregando contra o Evangelho. Na verdade, nós não estamos pregando contra o Evangelho. Nós estamos pregando contra um sistema evangélico corrompido, adulterado, prostituído, que virou politicagem, virou empreendimento e meio de enriquecimento ilícito, à luz da Bíblia, mas lícito pelas leis brasileiras. Enriquecimento para uma meia dúzia de líderes malandros. E a gente não pode, irmão, deixar isso acontecer. Agora, você vai, o Pedrosa, depois que ele abriu o canal, eu tenho certeza que ele perdeu a simpatia de muitos evangélicos. O Eric, pelo trabalho que ele faz, eu tenho certeza que ele perdeu a simpatia de muitos evangélicos. E vocês também. Se você coloca um vídeo num grupo que você faz parte, você fala para alguém o evangelho, que você tem ouvido o evangelho apostólico de Paulo dos apóstolos, as pessoas evangélicas, elas vão achar você estranho, elas vão se afastar de você, mas não se entristeçam com isso. Glória a Deus, Eric, pelos inimigos que você tem conseguido. Glória a Deus pelos poucos amigos, pelos todos que têm se afastado e pelos poucos que têm ficado. Glória a Deus por isso, Pedro, pela sua vida. Glória a Deus por cada pessoa que vocês perderam. Porque disseram que agora você está estranho, agora essa fé evangélica não sei o quê. Então, irmão, nós temos que voltar para as raízes apostólicas, para aquele evangelho simples que os apóstolos pregavam. Não tem petição, não tem dízimo, não tem voto, não tem sacrifício, não tem nada disso. É o evangelho que salva. Irmão, são vidas que estão em jogo. São vidas, não é dinheiro. Não é o meu salário do pastor de 150 milhões de reais que vai comprar a próxima mansão. É uma alma que está indo para o inferno. Eu não posso ter medo de falar isso porque o pastor lá é grandão, vai fazer o seu quê? Não. Que se lasque ele lá onde ele estiver. Tem que pregar o evangelho. Então eu queria deixar essa missão aqui, essa palavra para vocês aqui, tá? Esse encontro aqui, breve, que a gente vai ter que viajar 6 horas aí. Mas essa palavra aqui. Aí eu vou perguntar aqui o Pedrosa e o Eric, aproveitar esse momento. E, Pedro, você concorda com essa ideia de que os evangélicos têm que ser evangelizados? Fala um pouquinho para os irmãos aí. Para dar base ao que você está falando, Mateus 7, versículo de número 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Só profetiza quem é crente. É, verdade. E na mentalidade dos pentecostais, batizado no Espírito Santo. Então Jesus está falando para quem é crente. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilha. Quer dizer, é uma classe de pessoas que está dentro do reino fazendo tudo em nome do Senhor. Aí Jesus vai voltar para essas pessoas e vai dizer assim, eu não conheço vocês nenhum. Mas a gente passou a vida todinha pulando, rodando, expulsando demônio, falando em teu nome, fizemos isso em teu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Isso é para dar base ao que o nosso irmão está falando aqui. Eu tenho falado e muito, pregando e muito sobre esse assunto para mostrar que o movimento evangélico precisa e muito de uma nova reforma. Que Deus possa estar levantando mais pessoas com a mentalidade de Martinho Lutero. Irmão, o evangelho está aí. Mas na época de Martinho Lutero, o que é que aconteceu com Martinho Lutero? A redescoberta do evangelho. O evangelho sempre esteve, mas tinha tanto lixo em cima do evangelho. Indulgência,
purgatório, cerimônias, rituais, sacrifício e tanta coisa em cima do evangelho que escondeu o evangelho. O que é que Martinho Lutero fez? Começou a tirar o lixo e redescobrir o evangelho. O justo viverá pela fé. O que é que a gente tem que fazer hoje? É a redescoberta do evangelho, irmão. E para fazer isso tem que ter coragem, tem que peitar o sistema. É isso que eu, Eric, o professor Jardel está fazendo. Tem que peitar o sistema. E nunca foi fácil, nunca será peitar o sistema. Você vai ter inimizade, gente vai se levantar contra você, querendo defender o sistema, mas eu não estou nem aí. O importa é defender a causa do evangelho. É por isso que o nome do nosso canal é A Voz Apologética. Porque o apologeta, ele não se conforma com a situação em que está ou se encontra o cristianismo hoje. Não se conforma. Apologismo é defesa ao evangelho. A defesa do evangelho, a defesa da fé. E outra, você vai fazer o quê? Pregar o evangelho. Hoje, a mentalidade de pregar o evangelho é diferente. Mas na época de João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos, o evangelho, a pregação do evangelho é confrontar, irmão. O pecador no seu pecado, é o confronto. Não tem esse negocinho, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, não tem isso não. O evangelho é isso, ó. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone seu caminho perverso. Isso é a pregação. Mas hoje se mascarou. Jesus te ama e tem um plano na tua vida, quer mudar a tua história. Isso não é evangelho não, irmão. Isso é massagear o ego da pessoa. E ele vai continuar nos mesmos pecados. A pregação do evangelho é essa, é quando você confronta. Se é o ímpio, confronta ele no pecado. Se é o sistema, confronta o crente. Está entendendo? No evangelho que ele está professando, como eu falei para ele, existem vários tipos de evangelho hoje em dia. O que a gente tem que buscar saber é se o evangelho que a gente está vivendo é o evangelho de Cristo ou é o evangelho criado segundo a imagem daquele líder, daquele fundador e por aí vai. Então essas são as palavras que eu queria deixar para todos. Que Deus em Cristo, através do Espírito Santo, possa estar usando cada um de nós aqui, como usou Martinho Lutero, para redescobrir o evangelho. Amém. A tua opinião em relação a essa coisa de evangelizar os evangelhos, né? Eu falo lá no canal o seguinte, veja só, a gente está numa situação que eu coloco lá muitos cristãos, a igreja, o falso evangelho está ensinando as pessoas a ser agiota de Deus. Agiota de Deus. Aí que é bonito. Como assim agiota de Deus? Um exemplo, veja só, coisa simples da gente compreender, entender. Eu e você aqui, eu chego perto da irmãzinha, eu dou R$100 à irmã e peço a ela 1.000 de volta. Eu tô certo ou eu tô errado? Você vai dizer eu tô o quê? Mas só que você faz isso com Deus. Você faz isso com Deus, entendeu? Quando aqueles falsos profetas pegam aquele falso evangelho para você botar ali no envelope 100, 200, para Deus te dar 100 vezes mais, tu tá fazendo o quê? Qual é a diferença? Agora eu te digo, tu tem que sacrificar para Deus fazer alguma coisa por tu. Agora qual é a diferença de outras religiões que você sacrifica também para o inimigo também te dar as coisas? Qual é a diferença? Se você observar, não tem diferença nenhuma. É porque o verdadeiro evangelho de Cristo não vai deixar pastor no luxo. O pastor que vai o verdadeiro evangelho de Cristo, o irmão, vai ter seu pão, vai ter sua vida boa. Claro que a gente merece, mas a nossa vida não está baseada em cima de dinheiro, meu irmão. Porque a igreja de Cristo, pastor Jardel, hoje, quem está sustentando muitas igrejas não é Deus, é o dinheiro. Esses tempos estão abertos, não é porque Deus está nele, é por causa do dinheiro que está segurando. Justamente. A igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é o cabeça, quem segura é Deus. Glória. E Deus envia a ajuda sem a gente pelo menos nem abrir a boca. Glória. Deus usa as pessoas, que nem eu vi pessoas hoje sendo usadas por Deus aqui. Eu vim aqui para estudar, dar uma força aqui, porque eu sou um homem de Deus. Aprendi muito com o Senhor. Sem a pessoa fazer isso. Mas só você pode ver que você faz uma reunião dessa aqui. Deu quantas pessoas aqui? Agora se o pastor, agora que tivesse aqui, um falso profeta, sabe o quê? Você vai lá, você que está precisando de uma casa própria, você está precisando de um emprego, seu marido saiu de casa, os cafrões ungidos, estava lotado de gente aqui, irmão. Carro, o que Deus pode te dar, o diabo pode te dar. Dinheiro, Deus pode te dar, o diabo pode te dar.
Mansão, Deus pode te dar, o diabo pode te dar. Agora, a única coisa que diferencia o cristão é a vida eterna. Glória. Não pode dar isso para você. Glória a Deus. Tudo que você vê aqui, o diabo pode lhe dar tudo que ele ofereceu para Jesus. Em troca de adoração, Deus nunca ofereceu riqueza em troca de adoração. Quem foi ofereceu foi o diabo. Entendeu? E muitas pessoas se curvam para ganhar isso que o diabo tem para nos oferecer. Irmão, eu posso curtir tudo isso aqui que Deus deu a mim, de uma forma correta, que é minha. E eu posso curtir tudo isso aqui de uma forma errada que o diabo me dá. Entendeu? Existe dois tipos de prosperidade, a prosperidade de Deus e a prosperidade do diabo. Muitas pessoas acham que prosperidade é você ter casa, ter mansão, ter livro. Você vê pessoas aí com milhões de reais na conta tirando sua própria vida. Essa pessoa era próspera? Agora eu te digo, tem muitos aqui que comem seu pão, comem seu ovo, comem seu alimento ali na sua casa e tem paz no seu coração para deitar e dormir tranquilo, porque sabe que Deus está cuidando, não é verdade, pastor? Aí a palavra do Senhor diz o que adianta, meu irmão? Eu ganhei esse mundo todo, pastor, me encher de dinheiro, me encher de fortuna, me encher de mansão. E naquele grande dia Deus dizer, meu filho, eu não te conheço não, quem é você? Mas no teu nome não, você usou meu nome. Mas que nem Pedrosa falou, você usou meu nome, mas não fui eu que fiz. Mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque Deus pode usar muito bem muitas pessoas para falar com a gente, mas não significa que aquela pessoa... Falar em nome dele. No nome dele, mas não significa que aquela pessoa tem aliança com ele, entendeu? Porque Deus faz assim, Deus confunde. Poxa, esse cara aí, uma vez um bandido me deu uma palavra e disse assim, se afasta disso aí, meu irmão. Se afasta disso aí. O bandido me dizendo. E olhando assim, hoje eu vejo que foi Deus que estava usando a boca dele para falar comigo, para me afastar. Infelizmente. E às vezes o cara vem de paletó e gravado falando de Deus, não é Deus, hein? E quer roubar a pessoa. Porque eu sempre digo, pastor, olha, a coisa mais fácil do mundo hoje é um vagabundo ficar rico, entendeu? Como eu pego uma Bíblia, boto no braço, dou duas rajadas do mundo, arabastura. Deus está mandando te dar uma casa, Deus está te dando isso. Tem 7 pessoas na live com dor na coluna, 5 pessoas na live com câncer, tem 4 pessoas aqui. Olha, tem aqui um fixo aqui, você vai sacrificar. Você tem coragem para sacrificar? Você tem coragem para sacrificar porque Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Arabachúria. Deus vai mudar porque Deus vai. Entendeu? Aí o que acontece? Veja só, a Bíblia diz que tem tempo para tudo nesse mundo, né, Pedro? Né, pastor Zé? Né, meus irmãos? Tem tempo para tudo. Vai ter um tempo, meu irmão, que você vai chorar, viu? Vai ter um tempo que você vai se levantar, vai ter tempo também que você vai estar para baixo. Isso é a natureza da vida, é o que Deus falou e o que Jesus falou para se cumprir na minha e na tua vida. Jesus já previa o que a gente ia sofrer aqui na terra. Ele disse, no mundo vocês vão sofrer. Você vai passar por dificuldade, mas tenham bom ânimo, porque eu lutei por vocês, eu venci por vocês. Entendeu? E o que Deus tem para te dar, ninguém toma, meu irmão. Não tem como, Deus não é brinquedinho não. Hoje eu te salvo, amanhã tu vai pro inferno. Não, tá salvo, amanhã vai te pro inferno. Deus não negocia isso não, meu irmão. Porque Deus, a gente tá vendo, a gente tá aqui, Deus já tá vindo, pastor Jardel daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, Pedrosa daqui a 10 anos, daqui a 20. Deus sempre anda na frente da gente. Aleluia. Quando a gente cai, ele já sabia que a gente ia cair. E ele já tem um plano preparado para nos resgatar da mão do inimigo. Glória. Foi um prazer aqui estar com vocês são bênçãos de Deus, todos aqui. Amém, amém. Que Cristo ilumina a vida de cada um. E o pastor Jardel me ajudou muito lá no começo do canal, irmão. Foi o primeiro membro do canal. Eu nunca me esqueço, tenho muita gratidão por ele. Quando muitas pessoas me criticavam, ele fez um vídeo lá no canal dele, dizendo, poxa, esse Eric está falando a verdade. Entendeu? O Eric está falando a verdade. O Pedrosa também, que nos ajuda aí no nosso canal também. Pastor Jardel, no momento difícil lá no canal também, o pastor Jardel disse, meu irmão, se você estiver precisando de alguma coisa, meu contato está aqui, entra comigo, eu estou aqui para lhe ajudar, entendeu? Então a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam. E ele também, eu tem um vídeo dele aí sobre o dízimo, eu vou mostrar a minha mãe esse vídeo, entreguei a minha mãe ficou pensando tudo que ele falou. Aí minha mãe disse, rapaz, ele está falando a verdade, ele está vendo, mãe. Eu não minha mãe, graças a Deus, até hoje está liberta, está na casinha dela, está vivendo bem, está vivendo tranquilamente, para a honra e glória do Senhor, foi liberta desse sistema maligno de rosa do capeta, sal, jogando sal na porta dos outros, meu irmão, rosa,
Qual a diferença do sal grosso de outra religião pro sal da igreja? É mais santo. Diferença nenhuma. Tudo é bom pra churrasco e pronto. Vocês não vê não, que é tudo a mesma coisa, né? Mas O pastor Jadel também me ajudou. então me ajudou muito. Então eu agradeço, foi um prazer estar com vocês aí. Deus abençoe, pastor. Tudo bom pra você. Irmão, a gente começou aqui, eu já falei bastante, né? O Pedroso também falou. Aí a Viviane tava filmando, tava gravando. Aí eu falei, rapaz, vou colocar ao vivo, né? Queria colocar ao vivo. Resolvi colocar ao vivo. Aí você desculpa aí, porque já colocamos ao vivo aqui já quase no final. Mas o que a gente tá passando aqui, pessoal, a proposta é o seguinte: é a visão da missão. Nós estamos querendo, não é só mais uma religião, não é só mais uma igreja. A igreja já tem muita, a religião já tem muita. O que nós estamos querendo, irmão, é que a igreja de Cristo se manifeste. Não a igreja evangélica ou qualquer outra, a igreja de Cristo, que prega o evangelho, que combate heresia, que desmascara falsos profetas, que mostra o caminho da verdade, da salvação. E que não compactua com falsos profetas, como o Eric falou, que a coisa mais fácil do mundo hoje é um vagabundo ganhar dinheiro. O cara gasta R$800, vai no cartório, resiste uma ata, resista um estatuto, um ministério, depois vai enganar o povo com labachúria, emocionando as pessoas, tomando dinheiro do povo de forma legal, Mas o povo que conhece a Deus, que tem os olhos iluminados pelo Evangelho, ele não vai cair nessa ladainha não. E quem caiu igual eu, igual nós aqui, tudo caímos, Deus vai se revelar e vai abrir seus olhos para lhe resgatar. Glória. Então, a proposta é: Senhor, quem crê em nossa pregação? Que pregação? A pregação de Isaías, a pregação de Deus, a pregação da verdade. Quem crê em nossa pregação? E como crerão se não há quem pregue? Se não tiver ninguém que pregue, não vão poder crer. E a gente tem, pessoal, chegamos o tempo, tem que evangelizar os evangélicos. Temos que tirar essa ideia da cabeça. A igreja evangélica não é a igreja de Deus. O povo evangélico não é o povo de Deus. Deus tem uma igreja. É um povo salvo, um povo eleito, um povo alcançado pelo evangelho de Cristo, da salvação. Não por esse evangelho que está aí de política em púlpito de igreja, de altares transformados em prateleira de negócio, em pastores transformados em empresários. Não é esse evangelho não. Esse evangelho vai condenar essas pessoas e os seus seguidores, porque a Bíblia diz: se um segue e outro segue, os dois caem no buraco. E os guias desse povo são devoradores, os que são guiados por eles são devorados. Então, não importa onde você esteja, somos pequenos, poucos e fracos. Mas a força que está em nós é a força de Deus, e a palavra que sai de nós é a palavra de Deus. E essa palavra não vai aglomerar multidões, que não é o nosso interesse, mas é alcançar vidas por reino de Deus. Então a gente deixa aqui essa palavra, pediu o pastor Zezinho que vai fazer uma consideração final aí, para depois a gente conversar em particular com cada irmão que queira falar com a gente, né? E fazer uma oração para a gente se embora, né? Pastor Zezinho, faça as considerações Falando aí. de perseguição, né, irmã? Luciana. A irmã Luciana, irmão Eric, né? Eu acredito o irmão Pedrosa. Sinceramente falando, vocês que anunciam, que pregam, que evangelizam, qual de vocês mais assim, se sente perseguido, assim, ou desprezado? Eu. Né? Você, né? O Eric já falou, né? O Pedrosa. Enfim, irmão, eu queria deixar aqui, são três versículos que o próprio Jesus falou. Olha só. Jesus diz aqui, em Mateus 5:10, ele diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você está perseguido por causa desse evangelho que você está anunciando. Verso 11 ele diz: bem-aventurados vocês quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Isso é Jesus que está falando. Bem-aventurados são vocês quando alguém perseguir, mentindo, né, falar todo mal contra vocês por mim, por causa de Jesus. Ou seja, quando alguém está falando mal de você, tá lhe atacando, tá lhe perseguindo, tá lhe desprezando, Jesus está dizendo por minha causa que você está fazendo isso, ou seja, pelo verdadeiro, genuíno evangelho do Senhor Jesus. Agora o que é mais maravilhoso, Pedro, é isso aqui. Jesus disse, olha, ele falando para os seus discípulos ali: exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Então assim, não se sinta perseguido. Jesus falou para os seus discípulos: exaltai-vos e alegrai. Você sabe quando Jesus disse que eu não vim trazer paz, vim trazer espada? Eu não entendia isso, eu estava falando, não sei se foi para a irmã, estava falando, né? Quando Jesus, eu não estou entendendo, sabe que diz que Jesus é o príncipe da paz?
depois eu vim entender. É exatamente isso que acontece conosco hoje, que pregamos contra esse falso evangelho. Quando a gente confronta contra as heresias, aí é onde eu vim entender o porquê que Jesus falou isso. E aí, nesse momento aí, essa falsa paz, né? Na maioria deles que se reúnem aí, todas as igrejas, é uma falsa paz. Mas quando traz o verdadeiro e genuíno evangelho, verdadeiro do Senhor Jesus, aí começa a confusão. É o que acontece com vocês. Pastor, Me deu vontade de sapatear. ela está 46 anos de evangelho. O pastor José, a palavra, confronta ela. Ela disse que eu arrumei um pastor para estar falando mal dos irmãos. Aí eu peguei ela e falei, irmã, me desculpa, eu não vou discutir com a senhora não, porque eu não vou escandalizar o evangelho que eu estou andando. Mas ela tem 46 anos de evangelho, só não conhece o Espírito Santo está falando com a senhora. Ela não conhece Jesus, ela ficou 46 anos perdida, porque a senhora não conhece, porque o pastor não lhe conhece. Se ele está tocando no seu pecado, a senhora tem que agradecer a Deus, porque a misericórdia dele está caindo na senhora, para a senhora se limpar. Não para a senhora apontar o dedo para os outros. A senhora não gostou não, porque Então, pessoal, não aguenta não. Todo mês. Ela faz meu dia todo mês. Deus não quer isso. Fala comigo hoje.